Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje vamos falar sobre operações e classificação de sinais e sistemas. Além disso, vamos ver alguns modelos úteis de sinais, são usados para testar os sistemas, classificação de sistemas também e alguns exemplos de sistemas. Bom, da aula anterior, o que a gente pode recordar sobre os sinais? Que eles veiculam informações sobre a natureza de um determinado fenômeno físico e que eles são função de uma ou mais variáveis. Aqui tem um exemplo de um sinal periódico, parece um pouco com um batimento cardíaco, é um sinal de simulação. Bom, com relação à classificação dos sinais, eles podem ser contínuos e discretos no tempo, analógicos e digitais, periódicos e não periódicos, determinísticos e aleatórios, sinais pares e ímpares, sinais de energia e de potência. Agora então vamos ver cada um desses sinais. Sinais contínuos e discretos no tempo. Bom, o sinal de tempo contínuo, qual é a ideia? A ideia é que ele é definido para todo t. Então, seguindo a notação de uma função, lembra lá do ensino médio, uma função matemática, por exemplo, x de t, se eu pegar qualquer valor de t, 0.000002, 1.99995, por exemplo, qualquer valor de t sempre vai existir um valor de x correspondente. Então, esse é um sinal contínuo no tempo. E ele tem essa notação x de t, que vai o t seguido por parênteses. Já no caso do sinal discreto, ele é definido apenas para instantes isolados no tempo e tem essa notação x de n, n é um marcador de tempo, e tem esses colchetes. Então essa é a diferença de notação matemática do sinal contínuo para o sinal discreto. No sinal discreto, você vai lá, captura uma amostra, espera um tempo, captura outro valor do sinal, espera um tempo, captura outro valor e assim por diante. Esse processo de capturar amostras em intervalos fixos de tempo, a gente chama de amostragem. Então, olha essa figura desse slide. X de t, que é um sinal contínuo no tempo, está entrando, o sinal está sendo amostrado. Há uma taxa de amostragem de tesão. Então, de tesão em tesão, um valor de x é capturado. O intervalo de uma amostra para outra não existe, a gente joga fora. Então, isso é o que a gente chama de amostragem. Então, por exemplo, a gravação de um áudio seu no celular acontece por efeito de amostragem. E o valor desse tesão, que é um intervalo de uma amostra para outra, a gente chama de período de amostragem. Aqui tem um exemplo de uma onda triangular, um sinal contínuo à sua esquerda. Reparem a notação x de t, t é o tempo, e à sua direita a versão dele discreta, onde n é um contador. N, na verdade, aí é coincidência de 1 a 11, tanto tempo quanto n. É como se o tesão, aquele intervalo de uma amostra para outra, é como se ele valesse 1. Então, no instante 1 a gente tem uma amostra, no instante 2 tem outra, no 3 tem outra, no 4 tem outra, 5 tem outra e assim por diante. Então, n é um contador no caso de um sinal discreto. Agora vamos falar sobre sinais analógicos e digitais. O sinal analógico ele tem uma variação contínua de amplitude. Então, é diferente. Quando a gente fala que um sinal ele é contínuo, quer dizer que ele é contínuo no tempo. Agora, quando a gente fala que o sinal é analógico, quer dizer que ele é contínuo na amplitude. Então, reparem esse primeiro sinal de cima para baixo, esse sinal ondulado, ele é analógico porque a amplitude dele varia não dando saltos, varia de forma contínua. Já um sinal digital, olha a figura de baixo, por exemplo, a amplitude dele varia dando saltos de -1 a 1. Não existe o meio termo, ou ele é -1 ou ele é 1. Então é uma variação de amplitude discreta. Então isso é um sinal digital.
Aqui tem 4 exemplos de sinais. A gente vê o primeiro sinal, que ele é contínuo, não é isso? No tempo, e ele é analógico. Por que ele é analógico? Porque a amplitude dele varia continuamente. Já o sinal do canto direito superior, ele continua sendo um sinal contínuo no tempo, a notação já mostra x de t, porém ele é um sinal digital. Por que ele é digital? Porque a amplitude dele varia discreta, oscila só entre 2 valores, não tem um meio termo, não tem um valor do meio. O sinal inferior no canto esquerdo, ele é um sinal discreto, porque ele varia de forma discreta, apesar da notação ainda estar na forma de x de t, repare que ele, no intervalo de tempo t, ele tem amostras espaçadas. Então ele não cobre os valores possíveis de t. Então ele é um sinal discreto. E a amplitude dele varia continuamente. Então, apesar dele ser um sinal discreto, ele é analógico também. E o sinal da direita, no canto inferior, ele é discreto, claramente. No tempo, ele varia com intervalos fixos, tem um tesão ali fixo. E na amplitude, ele oscila entre 2 valores. Então, ele é discreto. Então, no canto inferior direito, temos um sinal discreto e digital.